Então, vimos que nós temos alguns bancos de dados, né? E esses bancos de dados estão organizados de alguma forma que a gente ainda não sabe. Por exemplo, aqui, o primeiro item que a gente vai fazer aqui no nosso Google Colab, no Python aqui, é conectar, permitir que esse notebook, esse código do Python aqui no Google Colab, acesse meus arquivos lá do Google Drive, porque ele vai justamente ir lá no meu Google Drive, pegar essas planilhas, ler essas planilhas e trazer para mim aqui no Google Colab, né? Então eu vou autorizar e estou colocando aqui que o meu Google Drive ele vai se chamar com o caminho F, ou seja, sempre quando eu quiser acessá-lo, eu vou dizer que alguma coisa vai estar dentro do F, meu Google Drive, e dentro de alguma pasta. Então aqui ele justamente fez isso, né, e montou, transformou meu Google Drive, exatamente o meu Google Drive como se fosse um disco ou um pendrive, alguma coisa nesse sentido, aqui no Python. O segundo passo, esse passo aqui nós falamos na última aula, né, é que eu estou importando algumas bibliotecas do Python, alguns pacotes, justamente para poder realizar esses cálculos a partir dessas planilhas. Por exemplo, aqui o Pandas permite que eu transforme aquelas planilhas em bancos de dados, em data frames, aqui no Google Drive, no Python, né? O NumPy permite eu fazer alguns cálculos. O CSV permite que eu realize justamente a leitura desses códigos, dessas planilhas. E aqui tem algumas outras que eu acabei instalando, mas eu acho que nem todas aqui vão ser utilizadas, né? Eu criei o código e esse código ele ainda pode ser melhorado por vocês. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui foi importar tudo isso, né? Primeiramente. E depois de importado, eu vou ler o meu drive, né? Que seria essa dado CVM, para ver o que tem dentro dessa planilha, dessa pasta, aliás, né? Então, dentro dessa pasta tem todos esses arquivos aqui, né, de 2022, 21, 20, 19 e 18, né, de 2018 a 2022. E todos eles têm aí os seus nomes, né? Por exemplo, aqui o balanço patrimonial ativo de 2018, ele se chama DFP, _C, _aberta, _BPA e assim sucessivamente. Esse caminho é importante porque é justamente esse caminho que a gente vai dizer para o nosso Python onde é que está essa planilha e o que ele deve ler, né? Então aqui a gente consegue ver que ele está dentro do F, meu drive, dado CVM. Se eu colocar aqui barra alguma dessas planilhas, ele, entre aspas, leria essa planilha, né? Mas aqui ele geraria um erro. Essa linha de código aqui a gente utiliza apenas para ver dentro de diretórios, dentro de pastas, né? Justamente o que a gente está fazendo aqui. Ok. Sabemos que dentro desse caminho aqui, F, meu drive, dado CVM, tem todas essas planilhas aqui. E eu vou querer lê-las para o meu Google Drive, né, para que eu possa realizar algumas análises. Por exemplo, se eu quiser ler aqui, vamos ler essa planilha aqui, DFP, se aberta, balanço patrimonial ativo, completo, 2018. A gente pode ler ele de uma forma bem simples. Deixa eu copiar aqui esse caminho. A gente pode ler ele, transformar ele em um banco de dados aqui para Python de uma forma bem tranquila. Vamos colocar aqui base de dados. Só para mim exemplificar antes da gente ir adiante aqui com o nosso código. pd.read, ou seja, ele vai utilizar o pandas, né? Aqui vai utilizar o pandas para ler. Ele vai ler um arquivo .csv. O primeiro argumento, né? Na última aula a gente viu sobre argumentos, que é o que a gente vai passar para que aquela função execute corretamente. E os argumentos são essas informações que a função precisa para ser executada corretamente. Aqui no caso a nossa função chama justamente pd_read_csv. O primeiro argumento aqui é o caminho dessa planilha. Então vai ser esse F, meu drive, né, dado CVM. E a gente vai pegar lá o de 2000 e qual que a gente vai pegar?
A gente vai pegar o de 2000 e... cadê você? Aqui, 2018. E basta a gente colocar aqui o caminho dessa planilha. DFP, CIA aberta, CIA aberta, PPA, vou colocar aqui em maiúsculo. Vamos colocar aquele de cima que tá, 2018.csv. Beleza, passamos o caminho e vamos ter que passar outros dois argumentos para que essa função funcione corretamente. Além da planilha, do caminho da planilha, né, que a gente tem que passar, o outro argumento, ou seja, a outra informação que essa função PD_CSV precisa para funcionar corretamente, é o argumento de encoding. O que é isso? Encoding é a forma em que o computador lê uma planilha. Por exemplo, essa planilha ela está em CSV e o formato dela está como o padrão brasileiro. Então a gente vai justamente dizer que o encoding dela, aqui no caso, não é o UTF-8, é o CP1252. Então a gente vai colocar aqui. Por que ele não é o UTF-8? O UTF-8 é um outro formato de encoding que é o mais usado no mundo. E o CP1252 é quando a planilha, quando geramos nossas planilhas aqui. Justamente porque existe essa diferença entre esses dois encodings. Porque o nosso idioma ele tem tios, tem acentos, diferentemente de outros idiomas que utilizam para encodar as suas informações para que o computador entenda, formato UTF-8. Então, para que ela funcione corretamente, no nosso caso, a gente vai utilizar o CP1252. Outra informação que a gente tem que passar para o Python aqui é o delimitador, ou seja, nós estamos trabalhando com uma planilha que é separada por vírgulas. Nós conseguimos abrir, eu acho que a gente consegue até abrir no bloco de notas essa planilha, para mim exemplificar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Acho que depois de eu extrair eu consigo abrir ela. Para mim exemplificar para vocês que, por exemplo, eu posso ver ela justamente com os valores separados por vírgulas. No nosso caso aqui dessas planilhas, que vem da CVM, todos os delimitadores são ponto e vírgula. Então a gente pode já utilizar aqui tranquilamente como delimiter, que é isso aqui. E entre aspas a gente coloca o ponto e vírgula, justamente indicando que o delimitador delas é ponto e vírgula para que o Python leia ela corretamente. Então se a gente rodar essa linha de código, deu um erro, justamente porque o encoding CP1252 não encontrou. Deixa eu ver como que é ele. Acho que ele não tem esse tracinho aqui. Deixa eu verificar. Agora ele funcionou. O Python leu essa planilha e transformou ela em um banco de dados e armazenou nessa base de dados aqui, nessa variável chamada base de dados. Vou ler ela aqui, base de dados, só para a gente ver como que ela vai ficar. Então aqui, por exemplo, nós temos um banco de dados que foi lido pelo Python, né? Ele leu aquela planilha que a gente viu lá no início, transformou aqui em um banco de dados para o Python e a gente poderia realizar várias análises com essas informações aqui. Esse aqui foi só um exemplo por enquanto, né? E a gente vai dar andamento aqui na nossa aula, apenas para destrinchar essa linha de código aqui. Então tudo isso, a gente realizou isso aqui, justamente para transformar em um banco de dados e que permita que o Python leia essa planilha.